Alan aceitando a oferta do Manchester City e fazendo pressão para que o Palmeiras aceite negociá-lo. Tem Danilo respondendo se fica ou sai do Botafogo, semifinais da Libertadores, podendo ter apenas brasileiros e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o atacante Alan do Palmeiras aceitou a proposta do Manchester City e está fazendo força nos bastidores para que o negócio com o gigante inglês aconteça. Só que a presidente Leila Pereira havia prometido ao Abel Ferreira que não venderia titulares nessa janela de transferências. As cifras oferecidas pelo Manchester City não foram reveladas. O que a gente sabe é que na noite dessa quinta-feira o City enfim procurou o Palmeiras para demonstrar interesse em contratar o atacante de 22 anos. Vale contar também que em janeiro o Palmeiras chegou a recusar uma proposta próxima a 200 milhões de reais pelo Alan. A ideia do Palmeiras é algo na casa dos 50 milhões de euros ou 300 milhões de reais, com a lembrança de que o Verdão é dono de 70% dos direitos econômicos do jogador formado nas categorias de base. Se vender o Alan rápido, o Palmeiras ainda vai ter tempo de repor essa saída, até porque a janela por aqui se encerra em 11 de setembro. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Palmeiras: se fosse presidente, você toparia, por exemplo, vender o Alan por algo na casa dos 40 milhões de euros para tentar contratar o Luiz Henrique por 35 milhões de euros? E eu acho o Luiz Henrique muito mais jogador do que o Alan, embora já tenha passado pelo futebol europeu sem o mesmo destaque que se imaginava. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o tema, beleza? Quero falar agora sobre a chance de a semifinal da Libertadores, de forma inédita, ter apenas times de um país. O Brasil tem a oportunidade real de contar com 4 semifinalistas na Libertadores da América. A gente já tem 7 dos 8 times definidos nas quartas de final. Falta apenas a definição entre Tolima e Del Valle. No jogo de ida na Colômbia, o Del Valle visitando o Tolima venceu por 1-0. Então dá para imaginar que o Del Valle é o grande favorito. Pois bem, os confrontos definidos de quartas de final tem Corinthians e Estudiantes, Palmeiras e LDU, Fluminense e Platense. Resta a definição do adversário do Flamengo, Flamengo ou Tolima ou Del Valle, tudo indica um Flamengo e Del Valle. Se o Corinthians eliminar o Estudiantes, o Flamengo passar por Tolima ou Del Valle, Palmeiras vencer a LDU e o Fluminense bater o Platense, teremos uma semifinal com Corinthians e Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Nunca na história da Libertadores um mesmo país colocou 4 times nas semifinais. Os recordes pertencem a Brasil e a Argentina, que tiveram 3 representantes cada. A Argentina em 1966 e o Brasil em 2021. Vejo o Palmeiras bem favorito contra a LDU, vejo o Fluminense bem favorito contra o Platense, vejo o Flamengo bem favorito contra Tolima ou Del Valle e vejo o Corinthians ligeiramente favorito contra o Estudiantes. Há uma possibilidade real de Brasil total na semifinal e também na final. Queria saber a sua opinião sobre o tema. Você acredita no Brasil dominando as ações na Libertadores da América já a partir da semifinal? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E Danilo, volante do Botafogo, respondeu sobre a possibilidade de deixar o clube. Danilo, que teve uma oferta de 30 milhões de euros do Palmeiras, o Botafogo recusou e ainda foi envolvido em outras especulações com o Zenit, com o Newcastle, Nottingham Forest e até Atalanta. Abre aspas para o Danilo, que falou depois da eliminação do Botafogo para o Cienciano. Desde que estou no Botafogo e fui para a seleção, minha cabeça sempre esteve aqui. A mídia e as pessoas que inventam coisas de outros times. Fiquei afastado, mas isso não mudou em nada o que eu penso. Tive altos e baixos no ano passado. Esse ano comecei bem e a torcida me apoiou. Agora não vai ser diferente, sei que eles vão me apoiar. Danilo reconheceu nessa mesma entrevista que não vive o melhor momento da carreira, coisa não tem funcionado tão bem. Coincidência ou não, essa queda acontece depois da Copa do Mundo e depois da proposta recusada do Palmeiras. Os empresários ainda tentaram colocá-lo no Newcastle, não houve avanço. As propostas da Atalanta foram consideradas baixas e o Danilo já deixou bem claro que não quer se mudar para o Zenit. É real a chance de o Danilo permanecer no Botafogo até o fim da temporada. Classificação importantíssima, jogo duro, jogo difícil, o Palmeiras não estava jogando bem, principalmente no primeiro tempo, mas o gol saiu, Gustavo Gomes mais uma vez salvou a gente, o capitão, né? O capitão realmente é uma referência para esse time. É um exemplo, né? Um exemplo que todos deveriam seguir. Se a gente tivesse 11 Gomes dentro de campo,
rapaz, a coisa ia ser muito melhor, ia ser muito boa. Mas é um capitão que realmente dá exemplo. Não sei porque não jogou o primeiro jogo. Tava já no banco, recuperado. Essas histórias de deixar de fora. Não sei porque joga com 3 zagueiros. Depois que o Barbosa chegou, o Barbosa parece que precisa jogar. E aí inventou 3 zagueiros. De lá pra cá o time passou a jogar mal. O time não tá jogando bem com 3 zagueiros. Depois da Copa foi isso seguidamente. Mas o importante é que veio a classificação. O Palmeiras está nas quartas de final da Libertadores também, assim como da Copa do Brasil. E está líder do Brasileiro nesse momento. Tem que jogar o final de semana para ganhar, é obrigação ganhar do Santos em casa, não tem outra conversa. Já enroscou demais o Campeonato Brasileiro nesse segundo turno, na volta aí da Copa do Mundo. Agora é hora de embalar, é hora de encontrar esse time, é hora de acertar, é hora de começar a jogar um pouco melhor e ganhar jogos. O brasileiro só tem uma vitória nesse segundo turno. Então é hora do Palmeiras embalar de novo, né? Não dá para ficar perdendo tantos pontos assim pelo caminho. O time que quer ser campeão, e o Palmeiras faz uma boa campanha na temporada, mas se não terminar com o título, fica ruim de novo, né? Fica ruim de novo. Então é um Palmeiras que precisa se reinventar aí com essas trocas absurdas que está fazendo, e espero poder que o Palmeiras possa contar também com o Paulinho, né? Com o Paulinho esteja de volta mais uma vez. A gente está esperando, rezando, orando, né? Para que ele possa jogar e ajudar o Palmeiras. É isso que a gente espera. É para isso que ele foi contratado por muita grana, um jogador muito valorizado que chegou e ainda não conseguiu dar resposta. Ainda está em déficit, está devendo aí pro Palmeiras, pro grupo, pros jogadores e todos, e também para a torcida, tá? Falando em déficit, a gente tem que lembrar também que o Palmeiras no primeiro semestre teve um déficit de 124 milhões. Não é pouca coisa não para um time que arrecada o que o Palmeiras arrecada, que vende o que o Palmeiras vende. O pessoal aí da diretoria resolveu segurar um pouco esse negócio de vendas, não tem feito negócio, embora as propostas tenham chegado, né? Chegou para o Maurício, do Atalanta, antes chegou para o Alan, do Napoli, 35 milhões de euros, eu não entendi porque não vendeu naquela época, e agora parece que vem outra, e vem outra maior. Agora o Manchester City, que está negociando o Savinho lá para o Tottenham, né? Sinaliza o interesse e deve mandar uma proposta para o Palmeiras com relação ao Alan. O staff do Alan está alvoroçado, né? O pessoal entende que é uma oportunidade única, porque o Manchester City, a gente sabe que é um gigante europeu e que vai brigar por tudo, e é uma vitrine espetacular para o menino que joga muita bola, só tem 22 anos o Alan. E de novo deve vir uma proposta do futebol europeu aí, agora da Inglaterra, né? Primeiro da Itália, agora da Inglaterra, mas de outro patamar, né? Não dá para comparar o Napoli hoje com o Manchester City. Então seria assim um negócio que o staff do Alan entende que é muito positivo para a carreira dele, né? Para a sequência da carreira, e o próprio Alan, né? E o Palmeiras já disse que se o jogador quiser sair, não vai criar muita dificuldade. Agora, falta negociar o mais importante, valores, né? E eu acho que dessa vez, se chegar uma proposta acima do que o Napoli mandou, em torno de 40, 50 milhões, com o déficit que o Palmeiras já tem aí nesse primeiro semestre, eu acho que o Palmeiras tem que negociar o Alan, embora ele seja um jogador importante. E embora esteja jogando como ala hoje. O Alan hoje virou ala. Ala canhoto do lado direito, porque no último jogo, lá no Paraguai, o Abel realmente jogou com 3 zagueiros, como os 3 zagueiros. Porque às vezes o Murilo faz o lateral. Lá no Paraguai não. Eram 3 zagueiros e o Alan virou ala. E aí ele joga longe do gol, né? E aí ele está muito longe para fazer os gols e para decidir as partidas, que ele tem capacidade para isso. E realmente isso tem feito com que o Alan jogue menos do que ele pode jogar. Esse esquema aí que foi inventado com a chegada do Barbosa tem atrapalhado demais o menino que normalmente tem decidido os jogos, que foi um jogador muito importante antes da Copa do Mundo, quando o Palmeiras jogava com 2 zagueiros com linha de 4. Que, aliás, foi o melhor momento do Palmeiras na temporada. Quando mudou depois da Copa, um Deus nos acuda. Não ganha mais de ninguém, não ganha do Galo em casa, não ganha do Fluminense fora, não ganha do Internacional na zona do rebaixamento em casa. E agora é a vez do Santos, né? Será que vai de novo com esses 3 zagueiros, com o Alan, enforcando o Alan ali pelo lado direito, longe do gol, marcando como o Alan, canhoto,
Quando ele faz a jogada pela ponta direita, canhoto para dentro para chutar, é um negócio. O Alan tá pegando a bola ali na linha do meio de campo, ele traz para dentro, como é que ele vai chutar no gol dali? Tem que achar um passe, tá totalmente fora da característica dele, a forma como ele vem jogando. Então, já que ele não é mais esse jogador decisivo, é provável que o Palmeiras abra mão se chegar uma proposta em torno de 40, 50 milhões, o que eu acredito que virá. Porque como vai vender por 100, o Savinho, a metade seria destinada para uma outra contratação, acho que seria um grande negócio para o City e um ótimo negócio para o Palmeiras também. Então eu acho que existe grande possibilidade, se realmente essa proposta bater na mesa do Palmeiras, de a gente ficar sem o Alan. Viu? E aí o que a gente faz? Recupera o Paulinho. Recupera o Paulinho para jogar ali daquele lado e aí está resolvido. Você tem o Paulinho que gastou mais de 100 milhões, 125 milhões para trazer o Paulinho. E o cara só fica no departamento médico, recupera o Paulinho, bota ele à disposição do Abel, condiciona o Paulinho, que está difícil, e aí está resolvido o problema. Sai um jogador aí, se vender por 50 milhões, por mais de 300 milhões de reais, você resolve o problema financeiro do clube. Esportivamente, se você conseguir botar o Paulinho em campo, você resolve o problema também. Então é disso que o Palmeiras está precisando. Primeiro um dinheiro aí para saldar as finanças aí, deixar tudo certo. E depois recuperar um jogador que veio contratado para jogar e que até agora não conseguiu jogar. E aí tudo fica resolvido.